Tudo Tá bem, certo. Cíntia? Tudo Tudo certo? bem, tudo certo. Opa, então tá bom. Cíntia, então, vamos lá. Você falou para mim que está começando aí um clube poliglota em Matozinhos, né, em Minas Gerais, é isso? Eu tô com essa intenção. Na verdade, eu tô só por hora com o Instagram e o Facebook. E conversei só com uma pessoa na porta do banco, porque com a pandemia a gente não sai, né? Ah, sim, o Eu pessoal tá conversei com mais. algumas, conversei a respeito com algumas pessoas pelo contato do Zap. Mas parece que só duas pessoas acharam interessante aqui. E vamos ver se para frente a gente consegue uma parceria para ter um lugar fixo para poder, físico, né? Para poder encontrar. Sim. Não, isso geralmente é aos poucos mesmo, né? Por exemplo, aqui em Brasília, o encontro poliglota que hoje dá muita gente, mas 3 anos atrás, 4 anos atrás, mesmo aqui em Brasília, que tem muita gente que viaja o mundo todo, o tempo todo, muita gente que fala outros idiomas, às vezes você via 4 pessoas na mesa, 3 pessoas, entende? Então, assim, Hum, enfim, então é algo. Quem a começou. longo prazo. Mais a médio e longo prazo, né? Então, enfim, é isso aí. Bom, Cíntia, então vamos lá. Você já fala inglês? Você tem a intenção de falar? Você fala algum outro idioma, inglês? Como é que. Eu tenho a intenção de falar inglês. Legal. Mas você já estudou em algum local? Eu estudei quando eu era adolescente. Uhum. Aí eu não passei do básico, não. Qual que é o seu objetivo em falar inglês? É para poder me sociabilizar mais com as pessoas mesmo. Uhum. Sair, Fazer ampliar meus interações, horizontes. amizades. Legal, legal, bacana. Ok, então bora lá. Qual que você acha, qual que você acredita que é a sua maior dificuldade em inglês? Minha dificuldade mesmo até hoje foi sair do básico. Eu sei muito, assim, algumas palavrinhas, né? Que eu já esqueci bastante. Algumas palavrinhas, pego algumas regras gramaticais, diz, 10, 12, né? Essas coisas assim. Mas eu nunca avancei para conversar mesmo, não. Ok, tá. Bom, você está conseguindo ver minha tela aqui? Estou. Ok, ok. Tá, mas assim, só em resumo, qual que você acredita que seria a sua maior dificuldade no inglês? O que que você acredita que seria a maior dificuldade sua? Eu acho que é verbalizar mesmo, conversar. Soltar, como é que se diz? Soltar. É, Se soltar para você falar, para jogar para fora o inglês. isso. Compreender se a pessoa fala com você em inglês, você compreende bem ou você precisa melhorar também a compreensão? Não, como eu não falo, eu não entendo nada. Para mim é mais fácil assim. Eu sou mais de leitura e de escrita, entendeu? Tipo assim, Isso, ler, escrever eu guardo, mas na hora de falar, de verbalizar, de ouvir, eu não consigo. perfeito. Tá, olha só, por exemplo, então aqui eu já te falo que assim, essa aqui é a dificuldade de 90% dos brasileiros. Por quê? Uhum, Porque a gente por quê? Porque a gente o que que acontece? Por exemplo, eu não sei se você leu um pouco sobre mim antes da gente fazer aqui, mas assim, eu morei em 7 países fora do Brasil, a maioria uhum. deles na Europa. E o que que acontece? Eu aprendi a falar 4 idiomas fluentemente depois de adulto: o inglês, o francês, o espanhol, o italiano estou no nível avançado, quase chegando na fluência, aprendendo agora o mandarim e o árabe, e comecei também a estudar o alfabeto japonês, porque eu tenho a intenção também de talvez falar o japonês futuramente, não por agora. Então é mais a longo prazo. E como você deve ver ali no grupo Poliglota, né? O que que acontece? O pessoal que já fala alguns idiomas fluentemente, eles já não têm mais pressa com aprender outros. Então eles começam a aprender vários idiomas de uma vez. Por quê? Porque o objetivo é a médio e longo prazo. Então, o que que acontece? Em todos esses países, o que que eu vi? Na Europa, por exemplo, as pessoas lá, elas falam e conseguem compreender de forma assim, elas não têm um grande vocabulário, a maioria, elas não têm uma grande compreensão,
mas elas falam o que precisa e compreendem e se viram, a maioria, entende? Então, por isso que a maioria dos brasileiros fala assim, europeu, tudo fala inglês, né? Mas assim, se você for falar sobre um assunto bem detalhado, bem a fundo, a maioria não fala. Eles falam aquela coisa mais, como é que se fala? Aquela coisa mais Jogada. superficial. Isso, mais superficial. Por exemplo, aquela conversinha do dia a dia, tudo bem, não sei o que e tal, aquela coisa que já é interessante, né? Se nós brasileiros já falassem desse jeito, né? O dia que nós brasileiros chegarmos nesse ponto, já vai ser uma grande, enfim, eu acredito que, enfim, eu já ficarei em paz no sentido de, porque eu tento fazer minha parte para isso, para ajudar, né, com que a gente seja um país que fale mais inglês, porque as oportunidades aparecem para quem fala mais inglês. Então, nós brasileiros, a gente tem aquela questão de o ensino tradicional, ele é arraigado, e a gente lê muito, entende muita regra e consegue compreender muita leitura e escrever algumas coisas, porque a maioria das pessoas, se você falar para eles, escreve, sei lá, para mim, enfim, você fala uma frase pronta, por exemplo, eu vou The subir na book, on árvore. the book. Por exemplo, se eu peço para você falar assim, ó, eu vou subir na árvore e pegar manga. Tipo, coisa comum pra gente. A maioria das pessoas vão se embananar com isso aqui, ok? Por exemplo, você consegue traduzir isso aqui em inglês pra gente? Não, não. Então, por exemplo, você ia dizer assim, ó, I'm gonna é o mesmo que going to, só que mais Uhum. informal. I'm gonna climb, um, I'm gonna climb the tree and pick some mangoes. Ou Uhum. seja, I'm gonna climb the tree and pick some mangoes. Então, por exemplo, esse gonna, ele é o going to, só que no dia a dia. Então, por exemplo, se você fosse falar assim formalmente, se você fosse falar assim, ó, bem formal, por exemplo, I am going to climb. Esse B aqui é mudo, a gente não lê. B, Uhum. depois do M, a gente não lê. Então, climb Uhum. the tree and pick some mangoes. Ou seja, isso é a forma mais formal. Só que no dia a dia, ninguém vai falar desse jeito. Ninguém vai falar para você assim em português. Eu irei subir na árvore e pegar algumas mangas. A pessoa vai falar Uhum. assim: vou subir na árvore e pegar umas mangas. Não, não fala nem mangas, né? Fala manga. Vou pegar umas mangas. Então, assim, o que eu quero dizer com isso aqui para você? Que você tem que aprender a linguagem, pode ser a formal, mas a linguagem principal é a informal. A maioria das pessoas, você senta numa mesa no encontro poliglota, ou qualquer que seja o local, você vai viajar, vê uma pessoa na rua, vai bater um papo, vai pedir informação, é linguagem formal. Então você não pode aprender só a linguagem formal. Então o que eu quero dizer é o seguinte: a maioria de nós brasileiros aprendemos aquela linguagem formal, dos cursos tradicionais, de uma forma formal, focada em regras, e isso. Aqui, ó, deixa eu pegar aqui. Então vamos lá. Linguagem 100% formal e focada em regras. Consequência disso, Regras gramaticais. isso, não falar, não travar sua conversação. Então, a consequência é você não destravar o seu potencial de conversação. Por quê? Quando você fica focado em muitas regras, ou tipo linguagem 100% formal, consequentemente, você não vai conseguir destravar a sua comunicação, a sua fala. Por quê? Para falar no dia a dia, por exemplo, eu fui aprender regras de inglês quando eu fui ensinar inglês. Eu já era fluente no inglês, né, em vários idiomas, e eu não sabia as regras. O que eu quero dizer com isso aqui? E a linguagem formal também eu aprendi quando eu fui ensinar o inglês. Eu só sabia a linguagem formal e não sabia regras nenhuma. Eu simplesmente falava e compreendia. Pronto. Eu era fluente no idioma, eu falava tudo que eu queria, compreendia tudo que precisava e pronto, acabou. Então, quando você for falar, por exemplo, eu vou subir na árvore e pegar uma manga, por exemplo. I'm going to climb
I'm gonna climb. Você vai falar aqui, ó. I'm gonna climb the tree and pick some mangoes. I'm gonna climb the tree and pick some mangoes. Então vamos lá, repete comigo, por favor. I'm gonna climb. I'm gonna climb. Você falou I, aí você fugiu o M. O M você tem que fechar a boca quando você pronuncia isso. Vai fazer assim, ó. I'm. Não I. Você tem que fechar a boca. I'm. Então vamos lá. O M você vai fazer a pronúncia assim, ó. M. Pode fazer esse treinamento comigo. M. Então vamos lá. M. Emma. Então, mas em vez de Emma, firme, você vai fazer M. M. Emma. Só que você tá falando Emma. M. M. Emma. Emma. Isso, essa é a pronúncia do M, do alfabeto. No alfabeto a gente aprende a pronúncia do M. Essa é a pronúncia do M. Então, você vai falar I'm. Então, perfeito. Você falou ele com ênfase. Agora você vai falar ele sem ênfase. Você vai falar I'm gonna. Perfeito. Já ficou bem melhor. É isso aí. Então, I'm gonna climb. Climb. O M de novo. I'm gonna climb. I'm gonna climb. Climb the tree. Aqui é a pronúncia do TH. Você vai pronunciar the, ou você pode pronunciar the, se você não conseguir ainda pronunciar o TH. Você tem que aprender como é que pronuncia o TH. O TH não existe em português. Então você tem que aprender o som do TH e praticar ele bastante para pegar. Se você ainda não aprendeu, você pode pronunciar the, não tem problema. The tree. Isso. And pick. Some mangoes. Perfeito. Então vamos lá. I'm gonna climb the tree and pick some mangoes. I'm gonna climb the tree and pick some mangoes. Perfeito. Você não precisa pronunciar com rapidez. Eu estou pronunciando rápido porque já é natural para mim. Mas para você que tem um pouco mais de dificuldade, você pode pronunciar devagar. Você pode a velocidade, essa praticidade, velocidade, você só pega com muita prática. Sem muita prática é impossível. Então, por isso você tem que praticar muito. Aprender a praticar, aprender a praticar, aprender a praticar. Esse é o segredo. Então, olha só. I'm gonna climb the tree and pick some mangoes. Vai lá, pode repetir. I'm gonna climb the tree and pick some mangoes. Perfeito, você vai melhorando aí a sua pronúncia depois. Então, o que que você passou aqui de uma pessoa que não sabia pronunciar a maioria das coisas aqui e que agora sabe, e você agora sabe falar, por exemplo, eu vou subir na árvore e pegar umas mangas, uma manga ou umas mangas. E o que que acontece? Então, o que que acontece? Aqui você sabe falar linguagem informal, que é como eles vão falar no dia a dia. Então, olha só, você não aprendeu, você aprendeu a linguagem formal e informal, porque eu te mostrei. Sempre você tem que aprender a linguagem formal. Sempre que você aprender a linguagem formal, você tem que aprender a informal também. Ok? Por quê? Porque é isso que você vai usar no dia a dia. E você não viu nenhuma regra aqui para você falar assim, eu vou subir na árvore e pegar uma manga. Eu coloquei umas mangas, né? Então, umas mangas. Então, olha só. E você não aprendeu nenhuma regra para falar isso aqui. Por exemplo, eu vou subir, está no particípio, ou está no futuro particípio, ou está no adjunto de não sei o quê. Você não precisou aprender nada disso. Então, regras, elas servem para te travar, para te bloquear, para te fazer não evoluir. Então, na verdade, assim, as regras, elas servem para você como complemento, auxiliar. Vamos supor, se eu falo assim para você assim, ó, por exemplo, se eu falo para você assim, ó, se eu for ou não, eu já ia fazer uma fala aqui quase da Dilma aqui, se eu for ou não, eu não sei quando eu vou, enfim. Mas deixa eu fazer um negócio com mais sentido aqui. É porque eu não estou querendo pegar uma frase com sentido, eu só estou querendo te mostrar quando é que você vai precisar de aprender regra e quando não. Então, olha só. Eu não sei
se vou ou não. Por exemplo, quando você pega aqui, ó, eu não sei se vou ou não. Como é que você vai falar isso aqui em inglês? Chuta pra gente, por favor. I am not. Pode terminar. I am not. I am not significa... Não é. I am not significa eu não. Então, I am not. Isso, mas Eu aqui... não. Isso, I am not, pode continuar. Uhum. Mas não tem um M aí, não? Um M? Não, pode Não é? continuar até o final. Pode continuar. I am I am not... not. Know. Uhum. I am not. Know. Não, tem um not ali, não tem? Uhum. Sim, pode falar. I am not... Esse K aqui antes do N você não lê, viu? É no. Tá, I am not know. Aham, pode continuar. If. Perfeito. Going. Or. No. É isso? Tá, olha só, agora eu vou te explicar se é isso ou não. Então, olha só, o que acontece aqui é o seguinte. Você aprendeu do jeitinho das regras, da forma tradicional. Tipo, eu, I. No, não, not, ou no, ou don't. E aí você tá ali, tipo, not, no, ou don't. E o que acontece? Essa forma é a forma que você vai travar. Gramatical. É a forma gramatical e é a forma que você vai travar para fazer conversação. Dessa forma não flui conversação. A forma que flui conversação é você aprender frases prontas. Por exemplo, se você aprende assim, vamos supor, você pega lá, por exemplo, deixa eu pegar aqui. Então, se você pega aqui, por exemplo, nesse treinamento meu de inglês para iniciantes, você pega aqui, por exemplo, essa aula aqui, ó, se apresente em inglês. Você não vai precisar, a melhor forma de você se apresentar em inglês não é tipo você falar assim, I significa eu, sou, am, teacher, professor. Não, você simplesmente vai aprender assim: eu sou professor, eu sou doutor, eu sou funcionário público, eu sou empreendedor. I'm a teacher, I'm an entrepreneur, I'm a public tender. Enfim, você aprende as palavras, você aprende as frases prontas, as mais comuns. Por exemplo, e uma vez que você aprende muitas frases, as mais usadas e as mais comuns, quando você treinar elas muito, praticar elas muito, quando você for usá-las, você simplesmente joga elas para fora e acabou, pronto. Então, por exemplo, eu não sei se eu vou ou não. Você colocou isso aqui, mas o mais, enfim, não está correto. Seria aqui, I don't know. Em vez de I'm not, é I don't know. Isso. If I'm going or not. Só que, o que acontece aqui é o seguinte, esse if, ele tá errado. Por que ele tá errado? Porque aqui tem uma questão gramatical. Então, o if significa se, certo? Certo. Só que o either significa também se. Então, whether ou if significam se. Como é que eu vou utilizar um ou outro? O if é geralmente tipo se você vai. Você pode me dizer se você vai? Você pode me dizer se você vai fazer tal coisa? Agora, o whether é tipo se vou ou não. Quando dá opções, quando dá alternativas.
Você pode me dizer se você vai ou não? Você pode me dizer se você consegue fazer isso ou não? O whether, ele tem esse sentido. Então, isso aqui é gramática. Quando eu pego alguma frase, quando a gente pega alguma frase que tem o whether e o if, aí é interessante você aprender o porquê ali que utiliza o whether ou o if para você não se perder e conseguir, enfim, diferir isso aqui. Mas a gramática aqui, ela foi auxiliar. Ela não é o nosso foco. Conseguiu entender o que eu quero dizer? Tem alguma dúvida Compreendi, aqui? compreendi, compreendi. Tá, então você viu que a gramática não é o foco. Ela é tipo, se eu precisar, eu recorro à gramática. If, or whether, rain, or, por exemplo, king. Enfim, e aí você vai vendo essas palavras que elas confundem, e aí você vai aprendendo quando você precisa. Tá, então olha só, onde é que eu quero entrar aqui agora então? Então, linguagem 100% formal é o problema, foco em regra é o problema, e com isso você não vai destravar a compreensão. E para você falar e compreender, melhor, vamos lá. Então agora a gente entra aqui. Para você, você precisa primeiro compreender ou primeiro falar para você conseguir manter uma conversação em inglês? Compreender. Depois Compreender. falar. Por que que você acredita que é primeiro compreender e não falar? E se você não ouvir, se você não ouvir, compreender e assimilar, né, você não faz aquela sinapse para poder falar. Exatamente. Imagina a seguinte situação. Você foi lá, falou tudo que você queria para o gringo ou para a pessoa qualquer, e aí quando ela fala, você não entende nada do que ela falou. O que que acontece? Acabou a comunicação. Acabou. Exatamente. Então, e não é falar e compreender, é primeiro compreender para depois falar. Então, e o que que você tem que fazer para compreender melhor o inglês? Para você aumentar a sua compreensão em inglês. Ouvir bem. Ouvir bem, mas o que que significa ouvir bem? É você assimilar o que a pessoa está falando dentro da Sim, linguagem formal. sim. E como que você vai fazer isso? Eu acho que é aprendendo a linguagem formal em prol da linguagem gramatical. Formal em prol da linguagem gramatical. Tá. Olha só. Você falou de uma forma bem, como é que eu posso dizer, complexa e geralmente o que a gente vê, eu preciso te deixar bem claro uma outra questão. Aprender inglês ou qualquer idioma é simples. Só que a gente tende a complicar, a gente tende a colocar dificuldades, a gente tende a colocar coisas que, por exemplo, não existem. Então, por exemplo, aprender inglês é simples. Que eu quero te dizer com isso aqui? Por exemplo, para você compreender melhor, simplesmente ouvir. Pronto. Acabou. Você tem que ouvir muito. Como é que você vai fazer isso aqui, ouvir muito? Você tem que fazer com técnicas, estratégias e métodos. Se você fizer de qualquer forma, você não vai ter resultado. Ou o seu resultado vai demorar muito. Então, Aham. agora tenta me dizer assim, como é que só chuta? Como é que você iria ouvir muito em inglês? Como é que você vai ouvir muito para compreender melhor? Através do YouTube. Aulas do YouTube. Tá, isso aí é o macro. Mas eu falo assim, como que você vai fazer isso? Quais são as técnicas? Como é que você vai fazer isso? Ouvir periodicamente no mesmo dia, no mesmo horário. Eu Também, acho, anotar, também, também, anotar. também, É uma disciplina. também. Mas vamos lá. Anotar, anotar, Uhum. revisar. Perfeito. Aí parte para música, para literatura, para cinema. Perfeito. Vamos lá. O que que você vai precisar fazer para conseguir? Olha só. Então, para você compreender melhor, você precisa ouvir muito e você precisa ter técnicas e métodos
De estudo. focados nisso, exatamente. Então, olha só, por exemplo, as melhores técnicas e métodos para você, por exemplo, o meu método, o método Emerson Oliveira, que eu chamo de método Emerson Oliveira, que eu peguei as melhores técnicas, mais de 15 técnicas e métodos dos maiores poliglotas do mundo, que falam Catulon, como, por exemplo, Catulon, Luca Lampariello, Gabriel Weiner, Steve Kaufman, enfim, os maiores poliglotas, e Entendi. que são as mais efetivas. Esses caras aí falam 10, 15 idiomas, 8, 10, 15 idiomas fluentemente, não é tipo falar uma Uhum. palavrinha ou outra. Então, o que acontece? As técnicas melhores eu peguei, e para você compreender melhor, para você melhorar a sua compreensão, destravar o seu ouvido, é você fazer estudo de texto áudio. Como é que você vai fazer esse estudo de texto com áudio? Você vai pegar a aula, você precisa de aula. Por quê? Porque a aula ela vai te ensinar. Vamos supor, imagina o seguinte: você vai assistir um vídeo no YouTube, uma história, um estudo de texto com áudio. Você vai assistir um texto, você vai ver um texto com áudio no YouTube. Só que você pega esse texto com áudio no YouTube, vamos supor, de qualquer historiazinha ali que você vê, um audiobook ou qualquer coisa assim, e aí você não tem a aula te ensinando o que que é isso, o que que é aquilo, como é que faz isso, como é que faz aquilo, o porquê disso, o porquê daquilo, e você só ouve e você vai falar assim, caraca, mas o que que é isso? O que que é aquilo? Por que isso? Por que aquilo? Então você tem que ter a aula, mais técnicas para técnicas de aprendizado. Então, uma vez que você entende as técnicas e os métodos de aprendizado e que você faz aquilo com a aula e depois o PDF e o áudio nativo e que você vai fazendo aquilo, aí é só você fazer o seguinte, é só você fazer aquilo durante todos os dias, em torno de 30 minutinhos a 1 hora por dia no mínimo, você fazer aquela prática e fazer aquilo durante, no mínimo, meses ali para você conseguir chegar a um resultado ali e o resultado é consequência. Bom, tem alguma dúvida até aqui? Não, não, compreendi tudo. Faz sentido para você ou não necessariamente isso aqui que eu estou falando? Faz sim, faz. Uhum. Tá, olha só. Então aqui o que vai acontecer? Você precisa de estudo de texto com áudio para você compreender melhor. Para você falar, melhor, em primeiro, o foco tem que ser. Ou seja, uma vez que você tiver lá para o nível, por exemplo, intermediário de compreensão, que você estiver compreendendo muita coisa, e que você estiver praticando aquilo, vamos supor, você nisso aqui, ó, técnica, aulas mais técnicas de aprendizado. E aí você vai ter o PDF mais áudio nativo, nunca áudio com brasileiro falando, ou árabe, ou espanhol, ou seja lá o que for falando, nativo Uhum, do país. Então, uma vez que você tem um PDF mais áudio nativo, que você vai lá, assiste a aula, aprende na aula, e depois você vai praticar aquilo, ou seja, o que você vai fazer? Você, primeiro, assiste a aula, e depois você pratica. O que vai acontecer? Você está melhorando aqui a sua compreensão, você está aprendendo todo o idioma, você está aprendendo ele assistindo a aula e depois você está praticando de acordo com as técnicas e métodos, ou seja, você já está destravando a sua fala naquilo. Por quê? Porque você compreendi. está fazendo as técnicas de repetição e tudo, e enfim. E aí o que acontece? Automaticamente você vai destravar a sua fala para você conseguir falar melhor. Então, primeiro tem que ser focado na compreensão, mais prática, sempre aprender, praticar, aprender, praticar, aprender, né? Praticar significa ouvir
e repetir, ouvir e repetir. Então, nisso, você está destravando a sua compreensão, o seu ouvido e a sua fala. Então, depois disso, quando você está ali no nível intermediário ou avançado em diante, eu recomendo você começar a praticar conversação só quando você está no nível, quando o aluno está no nível intermediário ou avançado em diante. Por quê? Porque antes disso, ele não tem vocabulário, ele não sabe falar, ele não consegue pronunciar. E como é que a pessoa vai falar sem ter vocabulário, sem, enfim, sem conseguir falar? Faz sentido para você ou não necessariamente? Vai sim. Ok, tá. Então, em primeiro, o foco tem que ser na compreensão mais prática, para você falar melhor. E após o nível intermediário, avançado, eu recomendo mais do nível intermediário em diante. O nível avançado é começar a praticar. Né? Antes disso, você vai ficar fazendo prática de repetição, aumentar o seu vocabulário. Então, você vai precisar fazer tudo isso aqui. Tá. Você tem alguma dúvida até aqui? Não, não, compreendi bem. Tá. Olha só, Cintia. Então, o que eu vou te recomendar para você fazer em primeiro? Bem no meu YouTube, você entra lá, o Emerson Oliveira Academy, e aí você vai conseguir ver aqui, ó. Você vem aqui em playlists. Eu te recomendo sempre que você entrar em algum canal do YouTube de alguém, vai em playlists, porque é lá que tá o ouro, viu? É lá que tá tudo organizadinho, bonitinho. Então você vai entrar aqui, por exemplo, nessa playlist minha aqui, ó, treinamento de inglês para iniciantes, viagem e dia a dia. O que você vai fazer nela aqui? Essa minha playlist aqui, esse meu treinamento de inglês para iniciantes, ele vai te levar do zero até o nível intermediário de inglês, 100% gratuito. Todas as aulas aqui são 100% gratuitas, você não tem nenhum preço para pagar aqui, é 100% gratuito. Tem aqui Aham. 25 aulas, na verdade, porque tem aula zero, 25 aulas, e aqui tem um total de mais de 70 aulas que eu vou postando toda semana, toda quarta-feira, 8 horas da noite, em ponto. Tem uma nova aula ao vivo, que eu chamo de Quarta do Inglês, toda quarta-feira, 8 horas da noite ao vivo, tem uma nova aula, e no total vão ser mais de 70 aulas que vão te levar do zero até o avançado. Então aqui tem um aplicativo que eu explico nas aulas como é que ele funciona, de revisão para você, tudo que você está aprendendo, você não esquecer, você aprender tudo aquilo e não esquecer mais. O alfabeto em inglês, se apresente em inglês. E aqui não tem nada de negócio de preencher lacuna, marca X, marca certo, marca errado. São frases e estruturas contextualizadas do dia a dia, coisas práticas, inglês formal e informal, praticamente, principalmente informal, que vão fazer com que você realmente destrave a sua conversação. Ou seja, falar sobre coisas, o que é isso, o que é aquilo, pega isso, pega aquilo, contar de 0 até 20, de 20 até 1000, fazer compras em inglês, desde que você entra até sair, por exemplo, como é que você fala, eu quero isso, eu quero aquilo, você pode pegar tal coisa para mim, tem desconto, qual tá o preço, eu quero pagar em dinheiro, quero pagar em cartão, falando das horas, como é que fala as horas em inglês, meio-dia, meia-noite, tantas horas agora, meses e anos, inglês no restaurante, desde que você entra no restaurante até você sair, números ordinais, tipo primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, 15º, inglês no hotel, como é que pede uma cama de solteiro, uma cama de casal, quero ficar tantos dias, quero... Enfim, são situações práticas do dia a dia, práticas. No aeroporto, como é que eu falo, como é que você despacha sua bagagem? Eu quero despachar, não tenho bagagem para despachar. O meu check-in é tal horário, o portão é tal portão. Enfim, você não se perder no aeroporto, para você conseguir fazer aquilo, fazer perguntas em inglês. Que mais aqui? Convidar alguém para Aqui é como sair. formar frases inteiras. Achei interessante aqui como falar frases inteiras. Exatamente, como formar frases, porque você precisa saber como formar frases. Então aqui tem tudo prático, nada daquela coisa de cheio de regras, cheio de gramática. Então tudo prático para você sair do zero ou de pouco conhecimento até o nível intermediário ali. Uhum. Bom, então esse aqui que eu te mostrei, ele é o meu treinamento. Deixa eu colocar aqui na próxima página. Ele é o meu treinamento gratuito no YouTube.
Então, ele vai te levar do zero ao intermediário. E aí não tem tempo aqui. Por exemplo, eu te recomendo... Eu recomendo assistir de 1 a 2 aulas por semana. Por quê? Uhum. Porque não adianta você pegar aquelas aulas tudinho, assistir 2 aulas, 3 aulas, 4 aulas por dia e não fazer as práticas. Você tem que, todo final da aula tem um homework que eu te passo. Entendi. Então, você tem que aprender, praticar, aprender, praticar. Se você só aprender, imagina o seguinte: aquela pessoa que vai lá, faz faculdade e aprende contabilidade, ou aprende administração, ou aprende medicina veterinária, e ela nunca praticou. O que vai acontecer com ela? Ela simplesmente aprendeu, ela sabe a teoria, ela não sabe a prática. E desaprende também. Como? E desaprende também. Desaprende. Exatamente. Então você tem que aprender, praticar, aprender, praticar. Então o que você vai fazer? Você vai pegar esse treinamento gratuito no YouTube, meu, que vai te levar do zero ao intermediário. Infelizmente ele não tem tempo. Você vai levar meses, ou talvez, porque eu vou levar para chegar a fazer essas 70 aulas, um ano, mais ou menos um ano, para fazer tudo ali, porque toda quarta-feira eu vou liberando nova aula. Então você pode levar mais ou menos um ano para chegar ao nível intermediário aqui. E a recomendação é de 1 a 2 aulas por semana, porque você tem que aprender e praticar, né? Fazer o homework ali e estudar no mínimo de 30 minutos a 1 hora por dia. E aí o que vai acontecer aqui? Deixa eu só colocar um negrito aqui para a gente passar. Então, te levar do zero ao intermediário, mais ou menos um ano que vai levar ali. Recomendação de 1 a 2 aulas por semana. Porque aprender na aula e fazer as práticas o PDF. Tá. E aí aqui, o que acontece? Então aqui você tem tudo que você precisa para chegar, tudo aquilo que eu te falei, ó. Você tem texto com áudio, você tem as aulas, mais os homeworks para você fazer a prática, você tem tudo ali que você precisa. Eu vou te dando tudo ali que você precisa para falar melhor e para compreender melhor nesse treinamento ali gratuito, até o intermediário. E eu tenho um outro treinamento intensivo VIP. Esse treinamento intensivo VIP, ele vai te levar zero ou pouco conhecimento ao avançado em 6 meses, ou a fluência no inglês, entre 1 ano e meio a 2 anos e meio. Olha só, o que vai acontecer nesse meu treinamento VIP aqui? Eu te levo, ao contrário do outro gratuito. Esse aqui, ele tem... deixa eu ver aqui. Ele tem 24 módulos que são liberados, na verdade, para 24 módulos em 6 meses. E o ideal é que o aluno faça um novo módulo, né? Um novo módulo por semana. Então, o que vai acontecer aqui? O aluno, se ele seguir à risca todos os métodos, todas as técnicas, e estudando, né? Aprendendo. Quando eu não gosto de falar estudando, porque quando a gente fala estudando, parece que é só aquela coisa assim de pegar um caderno ou um livro e ler, fecha, acabou. Quando eu falo aprender, significa você estudar e praticar. Estudar, aprender e praticar. Estudar, aprender e praticar. Então, é como se fosse aprender, né? Estudar e praticar. Então, quando você vai aprender,
que é estudar e praticar, se você fizer, por exemplo, você não pode fazer isso uma vez ou duas vezes por semana, só no sábado, só na sexta e sábado, tem que ser todos os dias, de 30 minutos a 1 hora por dia, e você tem que fazer isso todos os dias, de 30 minutos a 1 hora por dia, aprender e praticar, seguir o cronograma ali. Porque, por exemplo, dentro desse meu treinamento aqui, ele vai te levar do zero ao avançado em 6 meses, ou a fluência entre 1 ano e meio a 2 anos e meio. São 24 módulos em 6 meses, você vai fazer um novo módulo por semana e você vai aprender, você vai estudar e praticar. Então, você vai aprender. Você fazendo isso, você vai conseguir esses resultados aqui. Dentro desse treinamento aqui, o que vai acontecer? Me diz, por favor, o que você acredita que é preciso para você chegar à fluência no inglês? Quantas palavras são necessárias para você conseguir chegar à fluência no inglês? Falar, dialogar. Não. Quantas palavras, no mínimo, para você conseguir alcançar a fluência? Quantas? Isso. O processo? Quantas palavras? Quantas palavras, no mínimo, para você se tornar fluente em inglês? Só chuta, pode chutar. Palavras em inglês? Isso. Quantas palavras? Isso. 100 mil. 100 mil. Você colocou 10 vezes mais, 10 mil palavras. Coloquei 100 mil. 10 mil palavras é suficiente. Com 5 mil palavras, você já consegue falar e compreender muita coisa. Então, eu considero ali como se fosse o nível avançado. Intermédio avançado. Avançado. Com 10 mil palavras, você se torna fluente no idioma. Só que você não pode aprender a palavra solta, tipo red, blue, não sei o quê. Olha aqui, ó, você viu aqui que eu não te ensinei nenhuma palavra solta, é uma frase. Você sempre vai aprender isso, você sempre vai aprender dentro de contextos, dentro de frases, né, contextualizadas. Por quê? Quando você aprende isso, quando você aprende a palavra solta, você simplesmente esquece ela e não faz sentido. Não faz sentido, você tem que aprender dentro de contexto. Esse é o melhor caminho. Esse seu planner aqui, eu vou te mandar ele todinho depois, o PDF dele, viu? Tudo que eu estou anotando aqui eu vou te mandar depois. Esse aqui é o seu planejamento de estudos. Então, olha só, o que acontece? Então, eu tenho lá dentro desse treinamento VIP, desse meu treinamento VIP aqui, treinamento intensivo VIP, eu tenho as aulas de Vocab Faster. Essas aulas de Vocab Faster, você vai aprender 30 novas frases do dia a dia por semana. Então, você vai aprender 30 novas frases do dia a dia por semana e pegando essas frases contextualizadas, né? Frases dentro de contextos contextualizadas. Você aprendendo essas frases contextualizadas, 30 novas frases por semana e praticando elas lá dentro de cada módulo, por exemplo, módulo dessa primeiro módulo, ou segundo ou terceiro módulo, você tem o que fazer no dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, e o 7º dia geralmente é o dia de descanso. Então, eu te falo, eu tenho um cronograma lá para você seguir exatamente o que fazer cada dia. No dia 1, você vai fazer isso, isso e isso. Dia 2, você vai fazer isso, isso e isso. Ou seja, não é aquela coisa que você, assim, tipo, peraí, tá um monte de material aqui, mas o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? O que tem que ser feito? Como tem que ser feito? Então, você tem um cronograma ali do que você vai fazer todos os dias. Você pode seguir ou não. Eu recomendo que você siga. Então, eu recomendo que cada aluno siga. Então, você vai pegar esse cronograma ali e vai seguir ele semanalmente, diariamente, né? No módulo ali da semana. Só aprendendo 30 novas frases contextualizada de inglês do dia a dia por semana. E para você não esquecer nada daquilo que você aprendeu, você tem que praticar. E aí, para você praticar, eu te ensino lá dentro técnicas, métodos e
tem também um aplicativo de revisão diária. Esse aplicativo de revisão diária, ele vai te ajudar, em vez de você anotar no caderno ou colocar no local onde fica ali perdido, você vai colocando essas frases tudinho no aplicativo. E aí o aplicativo, ele é bem inteligente, então ele por exemplo, coloca assim, vamos supor, se você está acertando, ele vai espaçando, ele vai aumentando o espaço que aquela frase vai ser repetida para você. Se você estiver errando, ele vai colocar aquela frase em pouco tempo para você repetir. Entendeu? Então, quanto mais ele vai identificando que você sabe ela, ele vai espaçando. Por quê? Ele vai entendendo que você já sabe, ele não precisa te mostrar. Se você não sabe, ele vai colocando para ela o tempo todo para você repetir ali. Enfim, então ele tem essa inteligência. A maioria das pessoas usam aplicativos assim para aprendizado de idiomas, esse aplicativo, e para estudar para concurso também, que você tem que, enfim, fazer essa revisão diária. Tem alguma dúvida até aqui? Não, não. Beleza. Faz sentido para você essa questão de, vamos supor aqui, ó, você tem que saber, né? Essas palavras, você tem que aprender elas contextualizadas e você tem que ter um método, técnicas para você revisar e decorar e não esquecer aquilo. E você tem que ter aquelas frases do dia a dia para você aprender. Faz sentido? Ou tem Entendi. alguma... Faz sentido. Perfeito. Então vamos lá. E para você conseguir uma outra coisa que eu preciso que você me responda é o seguinte: por que você acha que a maioria das pessoas, quando vão falar inglês, fica assim, como é que fala isso? Como é que fala aquilo? Eu não sei falar Porque isso. elas não têm conhecimento do vocabulário. Não tem vocabulário, exatamente. Então, vocabulário. Quanto mais vocabulário você tiver, mais você vai ter confiança, mais você vai saber o que falar, você vai saber o que dizer, porque vocabulário é tudo. Imagina, por exemplo, o seguinte: a média, né, a maioria de nós brasileiros são pessoas que, não sei se a maioria, mas assim, tem uma pesquisa, tem um estudo que mostra que a maioria das pessoas nativas falam em torno de entre 7 mil e 8 mil palavras. Quando a pessoa, por exemplo, imagina, por exemplo, um funcionário público ou um professor de português ou de história, algo assim. O que acontece com essas pessoas que têm um estudo maior, né, que são mais estudadas? Elas conseguem falar melhor, conseguem Expressar se melhor. expressar melhor. Por quê? Porque elas têm muito mais palavras de vocabulário. Imagina o seguinte: uma pessoa que não conhece a linguagem de funcionários públicos, ou uma linguagem, sei lá, de tribunais, ou uma linguagem de TI. Uma pessoa que não conhece essa linguagem, várias linguagens que a pessoa não conhece, ela simplesmente ela tem um vocabulário mais básico. A pessoa que já, por exemplo, um juiz, sei lá, um piloto de avião, ou um funcionário público, ou um professor de história, ou um professor de português, que lê muita literatura o tempo todo, essa pessoa tem muito vocabulário, então ela tem o dobro talvez, de palavras do que a média das outras pessoas que não são tão, como é que eu posso dizer? Que não estudaram tanto, que não aprenderam tanto. Conhecedoras de conteúdo. Isso. Então, o que acontece? Então, quanto mais palavras você tem, eu quero te dizer o seguinte com isso: quanto mais vocabulário você tem, mais você consegue falar melhor, mais você consegue se expressar melhor. Então, o segredo é vocabulário. Quanto mais vocabulário você tiver, mais você consegue lidar melhor com as mais diversas situações. Tá. Para compreensão do inglês, a gente tem as aulas de estudo, de texto, com áudio. E aí, nessas aulas de estudo de texto com áudio, o que são feitos ali? Você tem lá dentro do nosso treinamento intensivo VIP, você tem áudios, vídeos também em alguns têm áudio, alguns têm um áudio e um vídeo, e você começa ali com história básica e prática, como a do Robinson Crusoe, que é bem facinho.
e lá no módulo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, vai começando a aumentar a dificuldade no sentido assim, a gente vai chegando o mais próximo possível do nativo, e lá para o módulo 12, 13, 14, já são áudios assim, aquela coisa bem nativa, bem prática do dia a dia, enfim. Então, aulas de estudo de texto com áudio, que vão fazer você compreender melhor o inglês, e você sempre vai praticando, então você vai destravar sua fala também. Lá dentro também a gente tem, por exemplo, aí eu preciso que você me responda o seguinte: por que a pessoa fica assim, ai, eu não consigo fazer conversação, eu fico insegura na hora de falar, eu não sei, eu fico com medo de falar. Por que elas têm esse medo e essa insegurança na hora de falar? Pode chutar, Elas por não têm favor. o hábito de, não têm o hábito de ouvir. O que mais? Compreensão por audição. O que mais? E de soltar a voz mesmo, dicção, essas coisas. Tá. A Por que dicção, você acho que é acha? Por importante. que você acha? Por quê? Porque eu Por acho que a quê? gente foneticamente a gente foneticamente tem como é que se fala? Um som no português. E às vezes não sabe expressar o som no inglês. Perfeitamente, exatamente. Então, olha só, a gente tem as pronunciation under command. O que são essas aulas? Nessas aulas aqui, você vai aprender os principais sons em inglês. Então, o que você vai fazer? Você tem aqui as aulas, sempre assim, ó, as aulas mais áudio nativo e PDF para você acompanhar. Então, o que você vai fazer? Você vai aprender com as aulas e você vai depois praticar. Você vai aprender, se eu não me engano, tem ali mais de 60 sons nativos do inglês, que uma vez que você chega até o final e você aprende todos esses sons e pratica todos eles, você vai começar a pronunciar quase tudo que você quiser em inglês. Por quê? Porque você aprendeu os principais sons, mais de 40, 50 sons do inglês. Aprendeu o TH, aprendeu o R, aprendeu o O, aprendeu o E, aprendeu o A, que são diferentes do português. Então, quando você aprende a pronunciar todos eles e pratica bastante, você fala assim, caraca, nossa, eu não sabia que essa pronúncia aqui era assim. Eu não sabia que, por exemplo, a pronúncia de... Lê essa pronúncia aqui, que é tipo o Homem de Ferro. Como é que a gente lê isso Iron aqui? Man. Iron Man. Iron Man. A pronúncia não é iron. A pronúncia é iron. Iron. Repete comigo. Iron. I, Não, isso. Vamos lá, por partes. I, I, earn. uh, Earn. Earn. un, Perfeito. Então, Iron Man. Iron Man. Iron Man. Perfeito. Então, Iron Man, que a gente pronuncia errado, é Iron Man. Quando você pronunciar para um gringo, né? Você falar assim, nossa, você viu aquele filme, o Iron Man? Ele vai falar assim, o que é isso? O que é Iron Man? Então, assim, aí você vai saber que tipo é Iron Man. Ah, did you watch that movie, Iron Man? Você assistiu aquele filme, Iron Man? Aí a pessoa vai falar assim, yeah, of course I did. Ou seja, sim, claro que sim. É um filme ótimo, enfim. Iron Man. Então, o que vai acontecer? Dentro dessa pronunciation under command, você vai aprender os sons das principais palavras, os principais sons e as palavras mais utilizadas no inglês. E quando você pegar aquilo e praticar todas essas palavras, os principais sons do inglês, você vai ter aquilo mais claro na sua mente. Você sabe a pronúncia certa para isso, para aquilo, para tal tipo de palavra, para tal tipo de letra, para tal tipo de consoante. E você vai adquirir confiança na hora de falar, porque você vai saber que está falando certo. Você sabe que você não está falando errado, que você está pronunciando errado. Então, então, pronto. Então, você tem que aprender os principais sons, aprender e praticar principais do inglês. Beleza. Então, por exemplo, e aí a gente tem aqui também as dialogue classes.
Nessas Dialogue Classes, o que você vai fazer? O que o aluno vai fazer? Desde o primeiro módulo, se ele quiser, não são todos os alunos que querem, eu vou te colocar com outro aluno para você praticar aquele tema da semana. Toda semana tem um tema diferente nas Dialogue Classes, que são as aulas de diálogo. Pegando carona, indo ao hotel, viajando no aeroporto, fazendo novos amigos. Enfim, toda semana tem um tema diferente. São 24 temas dentro do treinamento que você vai aprender um tema diferente. Se você quiser praticar aquele tema da semana com o aluno, é só o aluno me falar, e aí eu coloco ele com o aluno e ele vai praticar aquele tema ali da semana de diálogo. Ou seja, se ele quiser praticar desde o primeiro dia, ele tem como praticar com outros alunos desde o primeiro dia. Então, aulas aqui são aulas, aliás, são um novo tema de conversação módulo. Ou seja, aqui, por exemplo, são temas assim, do dia a dia, por exemplo. Tem nada assim, eu irei fazer tal coisa, não tem nada disso. É tipo, bora fazer tal coisa? Bora fazer isso? Ah, vocês fizeram tal coisa? Isso, bem do dia a dia. Então são temas bem práticos do dia a dia. E aí, aqui, por exemplo, a gente também tem uma comunidade de alunos no Facebook, e você tem outros alunos para interagir, vamos supor, se você tiver alguma dúvida sobre inglês, oi, mas eu não entendi isso, como é que eu pronuncio isso, está muito difícil, eu não consegui assistir tal aula porque deu problema aqui, resolve para mim, por favor, como é que eu faço para usar o aplicativo offline, como é que eu faço para estudar offline, eu estou indo para um lugar, para a roça, que não tem internet, como é que eu faço para usar o aplicativo para estudar tudo lá? Ou seja, o que você tiver de dúvida sobre tudo, eu não estou sabendo como é que utiliza aqui a plataforma, como é que eu faço para fazer tal coisa, enfim, tudo que você tiver de dúvida ou quiser fazer interações, você tem lá outros alunos. Então, comunidade para dúvidas e interação. E aí aqui, você tem também para a gente fechar, vamos lá, você tem a comunidade de alunos e, enfim, comunidade de alunos, as aulas de diálogos, as aulas de pronúncia, as aulas para você compreender melhor, que são as aulas de estudo de texto com áudio, você tem as acelerador de vocabulário e você também tem as IEP, que são as Intensive Extensive Practice. Nessas aulas aqui, imagina o seguinte, teve um gringo que chegou uma vez, foi na cachoeira com a gente, um americano, ele falou assim, a gente estava demorando para ir para a cachoeira, né? Porque a gente estava fazendo uma trilha antes. E aí ele, quando é que vamos para a cachoeira? Aí todo mundo olhou para ele assim, né? Tipo, cachoeira? Não fica estranho você falar em vez de cachoeira, cachoeira? Ou seja, o que significa isso? Entonação e ritmo. Quando a pessoa não tem uma boa entonação e bom ritmo, ela fala estranho. Ela fala fora do que é o padrão ali, do que é o padrão. Então, ela fala estranhamente, ela fala de forma estranha. Então, a gente tem as aulas IEP, que para você melhorar seu ritmo e entonação em inglês. E aí a gente vai pegar frases derivadas lá do estudo de texto com áudio e você vai ter lá a aula te ensinando como é que faz, como é que você pronuncia. Melhorar. E aí, entonação. E aí a gente tem dentro dessas aulas aqui a aula, o material, sempre o áudio nativo e o PDF para você praticar. Você aprende e pratica, aprende e pratica. Bom, então isso aqui, tudo isso aqui, o que eu quero te mostrar com tudo isso aqui? Você tem duas opções. Você faz aqui essa playlist gratuita, 2 aulas por semana. Aí ele vai te levar até o nível intermediário, dentro de mais ou menos 1 ano. Ou você tem aqui esse treinamento VIP, que ele vai te levar do 0 ao avançado em 6 meses, ou a fluência entre 1 ano a 1 ano e meio.
E esse aqui é o último curso de inglês da sua vida. Por quê? Porque ele tem tudo que você precisa para chegar à fluência. Você não precisa de comprar mais curso, não precisa de fazer aula, sei lá, com qual Complementar? um complementar, com nada. Você tem tudo aqui, te ensinando tudo aqui que você precisa. Uhum. E o valor dele é R$ 1.997 à vista. À vista. Ou em até 12 vezes no cartão. Só que no primeiro dia de matrícula, tem R$ 1.000 de desconto. Ou seja, e aí ele fica por R$ 997 à vista ou em até 12 vezes no cartão. E aí, o que acontece nisso aqui? Ao invés de você pagar, por exemplo, imagina o seguinte, a seguinte situação. Esse aqui, 997 no cartão. Imagina o seguinte, ao invés de você, por exemplo, você vai lá num curso tradicional, que vai levar 4, 6 anos para te levar para fluência, porque eles estão ali. Você tem que preencher a lacuna de não sei o quê, estudar tal livro, gramática de não sei o quê, todas essas coisas que te faz ser um bom professor de inglês, né? Tudo que um professor de inglês precisa, porque ele precisa ensinar as coisas, mas que para quem quer conversação, tanto faz esse negócio de foco em gramática e que não vai te adiantar. E você vai pagar ali em torno de R$ 400 a R$ 500 por mês num curso desse, mais uns R$ 400 a R$ 500 por ano de materiais, que o foco deles é te vender materiais, porque eles ganham dinheiro em materiais. E ao final de 4, 6 anos, você vai gastar entre 24 a 34 mil reais. Então, ao invés disso, R$ 997 à vista e o seu último curso de inglês da sua vida. Então, Cíntia, o que eu quero te dizer aqui é o seguinte: eu te ensinei a forma. Se eu fosse começar hoje, ao invés de ficar ali anos para aprender, chegar à fluência no inglês, francês, espanhol, italiano e outros idiomas, eu utilizo todos esses métodos que você já sabe como funciona. Você tem a opção de procurar eles no YouTube e ficar procurando aqui e ali nas redes sociais, ou você tem a opção de chegar até o nível intermediário lá no meu treinamento gratuito, ou você tem a opção de não ficar procurando nem aqui nem ali e simplesmente tem tudo aqui bonitinho para você alcançar os objetivos que você quer de uma vez por todas no treinamento VIP. Aí aqui é contigo. Bom, Cíntia, e aí, caso você tenha um interesse em começar nesse treinamento VIP, você tem meu contato, é só falar comigo. E o que eu te recomendo é começar a partir de hoje esse treinamento gratuito no YouTube. Já assiste entre 1 a 2 aulas por semana, já começa hoje e manda ver. Você já sabe o que você precisa para chegar lá. E se eu tivesse alguém que tivesse me mostrado tudo que eu te mostrei aqui, lá no começo, eu teria aprendido entre 4 a 6 vezes mais rápido, não teria ficado daqui para ali, dali para cá, procurando isso aqui, procurando isso ali, quebrando a cabeça aqui, quebrando a cabeça ali, enfim. Então, você tem as chaves todas na sua mão, é só você, enfim, você tem todas as ferramentas, é só colocar a mão na massa, é só colocar a mão na massa e fazer o que tem que ser feito para você chegar lá. Você tem alguma dúvida antes da gente encerrar, Cíntia? Não, compreendi tudo muito bem, você explicou muito bem. Uhum. Aí, só uma outra questão. Dentro dessa playlist aqui que eu te mostrei, eu tenho aqui o Coffee Break com Emerson Oliveira. Esse Coffee Break com Emerson Oliveira, ele é essas aulas aqui, estilo que eu estou fazendo com você, e tem muitas outras pessoas que não têm, por exemplo, acesso à informação ou que queriam ter. E isso aqui, essa aula nossa aqui, ela vai ajudar muita gente. É esse o meu objetivo, fazendo essas aulas aqui, de ajudar pessoas que, se não fosse dessa forma, não teria enfim, essa oportunidade de saber o que fazer, de ter tudo isso aqui na mão. E aí, eu posso postar essa nossa aula lá para ajudar mais pessoas, tudo bem? Pode sim, claro, pode sim. Perfeito. Cíntia, então é isso aí. É isso aí, só começar a botar a mão na massa. Eu te recomendo a partir de hoje, com treinamento gratuito. E se você quiser esse treinamento VIP, é só falar comigo, você tem meu contato. E é isso aí, tamo junto, é só executar, enfim, só mandar ver agora nos estudos aí, no aprendizado. Tá certo. Muito obrigada, Emerson. Tamo junto, Cíntia.
Um abraço. Tchau, Tchau. tchau. Bye, bye. Take care.